Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente, podcast para toda a obra, uma parceria da Audicred com a Castro Lima. Eu, Dani, vocês já me conhecem, Daniara da Castro Lima, com o Marcelo, engenheiro civil, engenheiro de avaliação de imóveis, a Karine, presidente da ABAP, e o Lamartine, nosso presidente do CREA. Agora eu vou deixar que eles se apresentem um pouco, falem um pouco de cada um. Vamos lá, Lamartine? Vamos. Eu estou como presidente, né, de 2021 até 2023. Sou engenheiro civil, sou engenheiro agrícola e de segurança do trabalho. Faço avaliações também para várias instituições. Atuo muito aí com a parte pericial e consultoria técnica. Então, esse bate-papo será muito interessante, que podemos tratar de vários assuntos relacionados aí às engenharias de avaliações e às perícias. Ótimo. Karine? Bom, eu sou a Karine Moreira, presidente da ABAP, que é a Associação Brasileira de Avaliação e Perícia. Sou avaliadora, sou engenheira civil, né? E a gente tem uma luta muito grande exatamente com a avaliação imobiliária, né? A área da engenharia, que agrega, na realidade, engenheiros e arquitetos, né? Nessa área, e a gente está aí para a gente conversar, falar de nossas lutas, falar da importância do CREA também, junto com a engenharia de avaliações. Aí, todo esse processo, né, da área financeira, onde a atuação é maior na área de avaliações, é por aí. Olá, sou Marcelo Moreira, né? Hoje a gente está cheio dos Moreiras aqui, juntamente aqui com a Daniara, essa representatividade aqui com a Audicred, Castro Lima Construtora, e poder falar um pouco sobre tanto a avaliação, sobre o mercado, o que a engenharia pode estar somando com isso daí. E presto bastante consultoria, assessoria, tanto para engenheiros, arquitetos e também construtores. Então, que puder estar somando nesse podcast aqui, eu vou estar elevando e falando sobre o trabalho. Obrigado. Que ótimo. Karine, quais as nossas dores? Ixi, é muitas. Vou deixar que a Karine fale um pouco. Sou engenheira de avaliações também, como todos na mesa, né? Mas hoje a gente quer ouvir um pouco o lado da engenharia, né? Explicar um pouco o que a gente passa na engenharia, atuação do CREA. Então, quais são nossas dores, Karine? Então, vamos lá. A gente tem várias dores, né? A gente começa, na realidade, a engenharia de avaliações, ela é uma engenharia que ela cresceu muito no mercado. E com isso, né, os olhos também de repasse na área financeira para essa área nossa. Então, nós éramos, vamos supor, há 20 anos atrás, 1.000 empresas de engenharia em todo o Brasil. Hoje, nós somos em torno de 10.000 empresas da engenharia dentro do mercado. E com isso, né, como é um processo que é um repasse, né, que na realidade o mutuário ele paga esse valor para o banco fazer o pagamento para nós, o que acontece? É um repasse muito alto, né? Então, ele chega a valores bem realmente relevantes e fez com que outras áreas quisessem fazer a avaliação imobiliária. Então, a gente tem a briga com os corretores de imóveis, a gente tem a briga com estatísticos, com as seguradoras. Então, a gente tem essa problemática muito grande dentro da avaliação imobiliária, que a gente está sempre tendo que lutar pelo nosso espaço, a manutenção dos nossos trabalhos. E aí a gente tem também as dores dos nossos trabalhos, né? Porque a gente tem ali o nosso trabalho, ele visa muito a dar o valor justo daquele imóvel, que na realidade é para que não aconteça a problemática de 2008, que foi a bolha imobiliária dos Estados Unidos. Então, a gente tem esse trabalho de deixar aquele preço ali adequado financeira para que a gente não estoure um problema financeiro no Brasil. E a gente está ali também para ver a qualidade construtiva, melhorar a qualidade construtiva. E nisso também a gente se depara com alguns problemas. A pessoa quer um valor mais alto, a pessoa quer que aquele imóvel que não está numa qualidade legal que seja aprovado. Então, a gente está ali como uma barreira de todo esse processo. Então, a gente está... então, tem essas dores. Então, a gente tem que estar sempre com esse problema. Eu quero mais dinheiro aqui. Não, amigo, é isso aqui. Mas a gente pode estar, na realidade, somando para que tudo possa acontecer de uma forma mais... melhor, né? Harmônica. Harmônica entre todos os setores, porque a gente tem vários setores nesse contexto, né? A gente tem as financeiras, nós temos os correspondentes bancários, nós temos os construtores, nós temos nós mesmos, os engenheiros. Então, a gente tem que ter... E o mutuário, né? Que é o consumidor final. Então, a gente tem que estar com harmonia em todo esse contexto, que não acontece muito.
Então, a gente tem que estar, na realidade, realmente sentando para conversar sobre essas problemáticas que nós temos. E a gente também, assim, com certeza, né, a gente tem cada setor, a gente, com a área financeira, a gente também tem problemas operacionais, nós temos problemas financeiros. Então, seria bem interessante a gente colocar. E, para falar um pouquinho do CREA, né, não sei se... Né? O CREA também, ele tem nos ajudado bastante, principalmente o CREA Goiás, aqui com a Martini, em relação, quando a gente tem problemas, a gente teve uma resolução, né, que a gente chama de resolução Bacen, onde tira a parte da vistoria de imóveis, né, na realidade a área técnica, saindo para a área de negociação e a securitização aparecer em todo esse processo. Então a gente tem o CREA aí ajudando na preservação dos nossos trabalhos, preservação do serviço da engenharia, na realidade, e ajudando a sociedade, porque o olhar do engenheiro para dentro da sociedade ali, para verificar se aquele imóvel dele, a parte construtiva, vai ter aquela durabilidade. Então, somos nós que estamos lá. Então, realmente, o CREA atua a favor do serviço da engenharia, em prol da sociedade. Então, a gente tem essa ajuda do conselho aí, agindo, a gente tem ações judiciais atuando nesse processo. Essa resolução, né, foi em 2021. E quando a Karina veio nos procurar, juntamente com o IBAP. Então, Você já estava no CREA? Eu já estava como presidente eleito do CREA. Foi até uma das causas que você empenhou para poder, né? Porque acaba que os credenciados estavam bastante preocupados. Sim. As pessoas abriram a empresa para poder participar de um edital, trabalhar na área, de repente vem uma resolução e derruba. O negócio foi de cima para baixo, ninguém conversou, igual como a gente conversa na obra, ninguém conversou com os russos. Né? Então veio uma imposição e pegou todo mundo assim, sem saber realmente o que estava acontecendo. Foi quando o pessoal nos procurou, né? Tanto o ABAP como o IBAP, nós montamos um processo judicial, né? Está ajuizado um processo judicial contra o Bacen e graças a Deus a gente tem tido aí vitórias no andamento dele. Está desenrolando, ainda não finalizou, porque nós temos o problema da nossa justiça, né? Devido aos vários recursos que nós temos na nossa legislação, acaba avançando muito a resolução, né? Porque toda hora é um recurso, e a gente vai rebatendo, né? E estamos conseguindo. Não podemos parar de lutar, né? Karine, a gente tem que ir lutando. A Fundação ABAP, o início dela se deu também neste ano, não foi isso? De 2021. Não, a ABAP, ela está com 8 anos, né? A Associação Brasileira de Avaliação e Perícia. A ABAP, ela, na realidade, ela veio com um intuito, diferentemente do IBAP, né? Porque a gente tem o IBAP, que é a instituição. É o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias, que né? ele Muito lida antigo. muito com a parte, praticamente, de Já foi cursos. presidente, né? De cursos, de conhecimento. É muito interessante você procurar fazer os cursos do IBAP e tal. E nós, da ABAP, a gente vem mais com essa parte de negociação, né? Essa luta com a instituição financeira, né? Que faz. Financeiras, a parte parlamentar. A BAP seria a porta-voz, né? Ela lida mais com essa um nicho parte diferente, mesmo. São nichos completamente diferentes. E os nichos se complementam. Com certeza. Na luta pelos engenheiros. Isso, exato. Então, só voltando à questão, né? Então, nós estamos com esse processo judicial, já estamos com várias vitórias, posso assim dizer para você, e nós estamos crescendo enquanto engenheiros avaliadores. Nós temos aí uma atuação forte da fiscalização, né? Estamos aí ampliando a fiscalização, porque nós vamos no cartório, nós fiscalizamos aí as cédulas rurais, estamos trabalhando para a implementação da fiscalização. A fiscalização em cima como da instituição CREA. financeira. Como CREA. Né? O CREA hoje aí tem 47 fiscais ostensivos, né? Mais 13 internos, então uma equipe bastante robusta de fiscalização. E até aproveitar o gancho aqui, nós vamos fazer um concurso público, né? Para mais de 65 pessoas, dentre essas 16 serão profissionais da engenharia. Então isso tudo corroborando, valorizando o nosso engenheiro, né? E atuando na parte da fiscalização, que é o que a gente mais exige que o CREA faça, porque onde tem a fiscalização do CREA, tem a liberação
dos postos de trabalho. Isso é muito importante. Né? Nós estamos aí saindo num patamar de 56 mil fiscalizações ano, passando por uma meta de 100 mil fiscalizações ano. E reduzindo a parte de autuações, que é o mais importante, que nós estamos fazendo uma conscientização. Isso. Aí, Marcelo, essa parte é até bom falar que nós estamos aí tirando esse estigma que somos cartorário, arrecadador. Cartorário, sim, porque a gente olha documento, né? Somos uma autarquia federal. E não queremos ser arrecadadores, porque isso não traz benefício. Muito pelo contrário. Né, traz a ira das pessoas que são autuadas. Então, nós estamos aí fazendo essa conscientização. Baixamos de mais de 5.800 autos de infração em 2021 para menos de 4.600. E se dá uma fiscalização voluntária ou por meio de disque, telefone, alguma coisa? Nós temos as duas possibilidades. Né? A grande maioria são voluntários. Né, porque a fiscalização tem rotas, né? Nós cobrimos todo o estado de Goiás, os 246 municípios, então é muito importante. E mais as blitz que são sazonais. Né? Eu vou para uma cidade grande como Anápolis, Rio Verde, né? Aparecida de Goiânia, que está do nosso lado. Então a gente faz essas intervenções muito bacanas. As denúncias, quando acontece uma denúncia, um morador denuncia uma obra, vocês mandam a fiscalização lá. Exatamente, nós temos prazo para isso. Né? Se for na capital, é um prazo X, se for no interior, é prazo Y. Né? Então, é isso que a gente fala para a população, que a gente está aqui em defesa da sociedade. Defendendo a sociedade, a gente está valorizando os nossos profissionais, que é isso que é o mais importante. O grande problema é o profissional que não trabalha com clareza, com responsabilidade. E ele acaba trazendo problemas para os outros que estão trabalhando corretamente, né? Exato. A fiscalização vem para consertar esses parâmetros, porque quando a gente fala de avaliação com instituições financeiras, a gente vê que muitas vezes as penalidades são culpa de profissionais que executam de forma errada. Igual avaliações feitas por Google Maps, que a pessoa entra, tira foto da fachada, montagens de fotos. Então, a gente vê muita coisa disso. Até ouvi isso muito no período de pandemia, né? Os bancos privados adotaram muito isso aí, estavam pedindo até para os seus próprios clientes as fotos dos imóveis. E banco privado... E também aconteceu uma revolta entre os profissionais que ali... estão atuando na área. Tem banco privado atualmente que também está trabalhando dessa forma. Eu vendo casa, né? O Marcelo sabe. Então, eu tive uma venda por uma instituição privada que o funcionário me ligou e me pediu a foto do imóvel para liberação do financiamento. Pois é, uma das coisas que eu acho bem importante, principalmente quando a gente fala de conselho, é aquele conselho que ele visa a proteção do profissional e de serviço de engenharia. Eu, assim, até falo muito assim, eu acho que quando a gente vai ver a história mesmo do sistema, Confea, CREA, CAL, que seja, ele visa exatamente a proteção da serviços de engenharia, do profissional, a favor da sociedade, né? E eu acho extremamente importante que o sistema, ele faça, sim, uma fiscalização em prol do profissional. O que é em prol do profissional? É ir lá verificar se os bancos estão, sim, com as RTs dos financiamentos imobiliários, que é resguardado por uma resolução do Banco Central. Então, quando a gente fala em instituições financeiras que faz esse tipo de atuação, ela está indo contra as regras e as normas da engenharia, da ABNT. Então, tem que ter uma atuação de fiscalização nesse sentido. Quando você fiscaliza um banco que ele não está utilizando das normas corretas, você não sabe quem que está ali por trás, se é um engenheiro ou não, tem que ir lá e fiscalizar essa área financeira. O que a gente percebe hoje é que os bancos particulares são os que mais fazem esse tipo de processo. Os bancos públicos, não. Eles estão ali mais dentro da legalidade, dentro das normas, tudo certinho. E a gente tem que estar, eu estava até comentando agora, nós, os engenheiros avaliadores, engenheiros e arquitetos avaliadores, nós somos a barreira
para as grandes problemáticas que acontecem nesse país, das fraudes que poderiam estar acontecendo, toda essa parte, quando a gente fala em financiamentos, esses programas habitacionais, todos eles são subsidiados e feitos de uma forma que um paga por 10, né? Então, se você tem um problema em um, você derruba 10. Então, você tem que ter um processo de fiscalização ali conosco muito sério. Ah, mas vocês chegam lá e dão uma olhada superficial ou não. Não, a gente sabe, né, todos os engenheiros aqui, a gente sabe que a construção, ela assim, se não tem uma cinta, se tá com problema de infiltração, ela aparece na hora. Não tem como o cara esconder isso, não. Então, a gente tem um olhar técnico ali, a gente precisa estar ali. E esse processo de achar que tudo pode ser negociado, esse processo de achar que não há necessidade de uma vistoria em loco, para mim, é completamente errado. A gente pode utilizar de toda forma de tecnologia possível. Eu sempre falo assim, os avaliadores, nós estamos disponíveis aqui, dispostos a utilizar a melhor técnica, a maior tecnologia que possa nos dar. Entendeu? Nós estamos aqui para isso. Vamos agilizar nosso processo, vamos fazer com que ele seja tecnologicamente... A gente pega o telefone e já vai batendo, mas a parte da gente estar ali, em loco, ela é extremamente importante. Mas com tudo isso que você falou, por que ainda a gente é o ponto mais fraco da cadeia? Porque igual eu estava falando antes de iniciar o podcast, a gente apanha... Vamos falar de uma forma bem coloquial. A gente apanha do correspondente, a gente apanha da caixa, a gente apanha do engenheiro, a gente apanha do construtor, a gente apanha do vendedor, do comprador, do corretor. E, na realidade, a gente é a peça-chave. É a peça-chave, não sei se é falta de informação por parte dessa cadeia, ou se... Porque, assim... A gente deveria ter um tratamento diferente. Hoje muitos engenheiros estão com medo de fazer vistoria, estão com medo de como que aquele cliente vai atendê-lo. Ah, eu não vou fazer vistoria com fulano, porque fulano já me ameaçou. Está chegando no grau de receber mensagem via WhatsApp, sendo que a gente é o ponto forte. As instituições federais... As instituições financeiras, elas tinham que ter uma visão da gente como parceiros. E eles não têm essa visão. Assim, no meu ver, Dani, parece que não tem essa visão. Olha, eu até agradeço pelo convite de estar aqui. Agradeço o convite para a gente estar discutindo sobre isso. Sabe o que falta? União. Por quê? Exatamente. Porque é o seguinte, na realidade, qual o maior problema desse processo todo? Todo mundo quer ter uma avaliação do valor mais alto para compensar os 20% do financiamento de 80%. Isso. Essa é a grande realidade. Essa depreciação, ela já é natural. Esse 20% é o que todo mundo quer, principalmente quando a gente lida, poxa, todo mundo quer financiar 100%, né? Então, todo mundo tem que fazer o seu trabalho. De vez da gente se juntar, ir lá para a área financeira, conversar com o Banco Central e dizer, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um financiamento 100%, vamos fazer um financiamento 90%, 95%, vamos ajudar o construtor, vamos ajudar todo mundo a fazer com que rode mais tudo. Né? Então, a gente precisa... falaram que é impossível. Não, nada é impossível. Já foi assim. Já foi financiamento 100%, já foi financiamento 95%, já foi financiamento 90%. O lastro está lá, a casa está lá, ela existe. E é aí que nosso trabalho cada vez é mais importante, porque a gente realmente precisa verificar esse processo. Então, assim, como eu falo muito, a verificação em loco, ela é extremamente... E presencial, ela é extremamente importante por conta disso. Então, eu acho que falta essa harmonia, por isso que é bom a gente conversar com o correspondente bancário, com o construtor, com o banco. Vamos juntar e falar, cara, vamos fazer diferente, vamos fazer melhor. Vamos dar mais possibilidade daquela pessoa, o mutuário, aquela pessoa ter condição melhor, inclusive de financiar. Porque eu acho engraçado falar assim, olha, para baixa renda. Hoje, a gente sabe, uma casa não sai por menos de 180 mil. Baixa renda vai dar 20%, vai dar 30, 40 mil ali? Não consegue. Não consegue. Então, assim, a minha experiência, eu acho que a pessoa já começa um processo endividada, porque ela precisa desses 20%. Aí ela vai ter mais um financiamento ainda para vir. Então, ela acumula aquilo ali. Então, ela fica pesado para a pessoa. Não, e o construtor financia a entrada, né? Ele é aquela
aquela cliente, ele não tem o capital para pagar a parcela do banco, ainda o construtor divide em 30 vezes, 20 vezes, e tem um acúmulo de parcelas e o cara não dá conta. E gera uma expectativa que você tem que comprar um terreno na Bacia das Almas com preço lá embaixo. Aí você construir um padrão de construção normal ou normal alto, já mudou as construções. Não existe mais um baixo. Então, essa melhoria está muito boa. Hoje é janela de vidro temperado, você não tem porcelanato, bancada de granito, pé direito duplo, bancada de... Porque aquela planilha da Caixa, da Caixa que foi lançada para avaliação de imóveis, ela delimitava esses pontos. Então, quando delimitou, elevou o padrão do imóvel. Aí a pessoa consegue ir lá, conseguiu comprar um terreno com valor acessível, um valor melhor. Aí ele vai olhando, aí algum produto às vezes consegue um preço ainda melhor, mas há necessidade de quem irá comprar aquilo dali. E quando aparece esse comprador, então, ele não tem um valor suficiente para aquela entrada. Aí você acaba fazendo um parcelamento com medo de perder aquele cliente ali, não sabe? Tem seu campo de concorrente. E aí, pena o construtor. O construtor vai. O engenheiro chega para poder validar aquele processo ali, ele vai fazer, ele tem valor mínimo, médio e máximo de amostras. Ele está com um padrão médio ali, não atendeu a expectativa. Vamos ver o custo unitário de construção, o que está dando? Dá X. Não dá DBI, não dá lucro. Não dá. Não dá. Hoje não tem jeito, isso daí não tá assim... Ou ele gera, construtores hoje estão girando para ter uma margem aí de colocar em valores reais 20 mil reais, mas ele tem que estar com 10 imóveis e girando. Se ele parar, ele afunda. E outra coisa também, que é finalizando, o que acontecia muito. Hoje a gente tinha essa taxa de avaliação de uma média de 4 mil reais para pagamento da taxa de avaliação. O valor final, né? Já tudo embutido que você fala. Não, o valor da taxa de avaliação, a média dela é de 4 mil reais, tá? E o que aconteceu? O Banco Central, inclusive, quando ele emitiu essa resolução Bacen, foi exatamente para... Voltando um pouquinho, a gente teve uma audiência, a gente conseguiu um decreto legislativo com a deputada, hoje é vice-governadora, a deputada Celina Leão, né? A gente tem um decreto legislativo para suspender essa resolução que tira a vistoria do imóvel, né? E o que foi colocado na audiência pública para nós com o Banco Central? Ele falou assim, mas o valor de vocês é tão alto, a taxa de avaliação é tão alta, que vocês são o gargalo do processo. Né? Então, assim, vocês têm uma média de recebimento de 4 mil por avaliação e, além de tudo, é um processo que demora até 3 meses. Aí eu falei, opa, peraí, calma. Então, a gente recebe em torno de R$500 por avaliação e nós temos um prazo de entrega de em torno de 4, 5 dias úteis. Aí, nessa audiência pública, o Banco Central falou, opa, peraí, o que está acontecendo? Então, existe esse processo também da pessoa achar, por que nós somos o bandido da história? Pô, eles recebem 4 mil reais numa avaliação que não é real. Não. Então, a taxa que ela é específica para isso, ela não é o que a gente ganha. Não. E naquele momento, o Banco Central ficou sabendo que o bandido da história não éramos mais nós, poderia ser mais a área financeira. Inclusive, isso trouxe uma diminuição. Tive na instituição financeira agora, conversando sobre esse processo. Houve uma diminuição de todas as taxas do Brasil e todas as financeiras, tá? Tiveram que reduzir as taxas, porque ela agora é específica apenas para a taxa de avaliações e algumas outras coisinhas que eles colocam que vai formar o processo mais clareza do valor. Processo, então. Mais clareza e houve a diminuição também. A contratação correspondente ao gerente X? Não sei, mas eu vou até questionar, mas inclusive nessa reunião eles falaram comigo, Karine, vocês simplesmente quase deram um tombo nos bancos, né? Porque vocês... Agora nós viramos o bandido e vocês viraram o mocinho, porque o Banco Central entendeu que aquele valor de 4 mil, na realidade o banco ficava com 300%, sei lá, né? Ficava com bastante valor
E aí vocês mesmo, não era o problema... o problema não está mais aí. Então, eu fiquei até meio surpresa. Eu falei, caramba, nem sabia que tinha baixado a taxa de avaliação. Baixou. Eu também não sabia. A taxa final, baixou para todas as áreas financeiras, em decorrência dessa audiência pública. Tá, que a gente tem esse decreto legislativo aí rodando, inclusive a gente vai começar essa semana agora que entra, a gente já começa a fazer um tour, né, dos parlamentares que tá já esse decreto legislativo em comissão, para a gente poder estar aí, né, uma das nossas grandes lutas, né, é acabar com essa resolução que tira essa parte, e o Banco Central entendeu que esse processo, na realidade, ele tem que ser negociado com a financeira. E esses valores não são altos, podem ser baixados, e a gente pode estar aí, na realidade, se era ou é um gargalo, ele deixa de ser. Então, até, né, não sei se vocês sabiam disso, mas é isso. Até aproveitando, Daniara, a deixa que a Karine falou, essa desunião traz vários problemas, não só para a avaliação, né, assim como para a construção. Sim. Vários profissionais, que isso que a gente tem tido o trabalho de fazer uma conscientização, porque o engenheiro tem que acompanhar a obra, né? Porque a família que está comprando aquele imóvel, às vezes será o único bem de toda a vida do cara, né? Toda a vida da família. Então, assim, o engenheiro, ele é extremamente importante, igual você falou. Só que não podemos deixar de dar assistência para o construtor. O construtor tem que entender que nós somos importantes também, né? Agora, os nossos profissionais, os nossos amigos, nossos colegas, tem que falar assim, não, cara, se um construtor não dá conta de pagar um engenheiro sozinho, mas na região ele pega 4, 5 construtores ali e faz um preço legal para todo mundo. É isso, né? É isso que a gente tem que mostrar do outro lado da moeda. Entendeu? Que ele tem um acompanhamento pelo profissional. Exatamente. Técnico, né? E que o consultor consiga realmente pagar a mão de obra. E ele como ele está na mesma região, o deslocamento dele é pequeno e ele consegue fazer um valor bacana para ele suportar durante o mês. Então, assim, ele não vai ser o canetinho de ouro, que é o que a gente chama do cara só pegar e assinar. Né? Porque isso realmente é um câncer que nós temos dentro da nossa profissão. Esse profissional que só assina as RTs. Vários profissionais... vários... É cultural já. O engenheiro tem muita muitos, consultoria que eu faço são justamente porque o profissional não fiscaliza a obra que ele está assinando. E aí você vai tratar aquela obra, né? Exato. Então, assim, tem vários clientes, né? Clientes não, várias pessoas que ligam para nós, para mim, para vocês, né? E falam assim, quanto que custa aquele papel para regularizar a obra? A gente não vende papel. A gente vende serviço. Né? O papel, o documento que vai regularizar é fruto de um serviço, uma anotação de responsabilidade técnica. Significa que nós estamos colocando o nosso conhecimento naquela caneta, que assinamos aquele documento para a instituição financeira, né? E daí por diante. Vila Martini, uma pergunta, curiosidade mesmo. Tem um limite de obra por engenheiro? Não. Isso no passado teve, que era aí na faixa de 12.500 metros quadrados, né? Hoje, aí cada empreendimento é 3 vezes mais do que isso, né? Então, hoje não tem limitação. Nossa, excelente. Tem por responsabilidade técnica. Tem que ter responsabilidade técnica. Assim, é o que a Karine está falando assim, eu sou responsável técnico por 4 empresas. 3 aqui em Goiás, assim, 3 eu posso, a sua, Daniara, do Marcelo e da Karina, mais a minha. Entendeu? Porque normalmente seria o quê? 15 horas para cada um. Para poder atender, né? Isso, como nós temos aí 44 horas também. Eu não preciso... Não, se você pode ser o dono da sua consultora ou trabalhar para uma consultora, você não tem limite legislativo de falar assim, não, só posso assinar tanto. Você assina o quanto você acha que deve, porque, lembrando, a sua assinatura naquela edificação mostra que você é o responsável pela aquela construção. Se der um problema no futuro, você responde civil e criminalmente pelaquela construção. Mas as pessoas não entendem dessa responsabilidade, o famoso canetinho de ouro.
ou não passaram por nenhum tipo de problema, ou não entende responsabilidade, que é muito sério. É muito sério. Você tem um problema numa obra, igual aquele vídeo que viralizou daquele muro de arrimo que caiu Cedeu, no condomínio, cedeu. Acho que foi aqui em Goiânia, não foi? Não. Então, assim, aí Então, a gente... assim, é muito sério. E a gente até pede, né? Denuncie nos nossos canais que nós temos dentro do CREA, né? Na ouvidoria, pode ser anônimo. A gente só quer saber que tem, porque por mais que a gente tenha aí os fiscais na rua, a gente acaba de passar, tem obra, né? Principalmente no interior, que a gente acaba de passar, o cara diz, não, fiscal passou. Então a gente começa a construir. Eu brinco, né, que todo mundo é um pouco médico e todo mundo é um pouco engenheiro, né? Porque, nossa Então, pra ser doido é senhora... rapidinho. Hã? Pra ser doido é rapidinho, né? Doido rapidinho. Eu falo, gente, não tem cabimento. Todo mundo é um pouco engenheiro, todo mundo é um pouco médico. É engraçado que eu, assim, eu tenho outras formações, né? Mas eu amo engenharia. Administradora, não é? Eu fiz administração. A engenharia é apaixonante. A engenharia é apaixonante. E assim, eu sou uma pessoa que... A engenharia me abraçou e eu abracei a engenharia. Muitas pessoas falam... Eu tenho minha família já de engenheiros, né? Meu pai, meu irmão. E sempre fizeram avaliação também imobiliária. Olha. E uma das poucas pessoas, né? Eu falo assim, eu estava até comentando com ele, que fez engenharia para fazer avaliação imobiliária sou eu. Não, eu não conhecia. Pois é, porque todo mundo faz, né? Tipo, começa como um bico, tal, e etc. E eu realmente, assim, o que eu gosto muito de ver dentro da minha... Do que eu faço hoje da avaliação imobiliária é exatamente a melhoria construtiva. Você é mais punidora ou orientadora? Oi? Você é mais punidora ou orientadora? Vixe. Eu acho que um pouquinho dos dois, né? A gente pode chegar lá e falar, eu gosto da coisa bem feita, eu gosto do... chegar numa construção e falar assim, essa aqui eu moraria. Então, assim, são coisas que a gente vê hoje, a gente fala assim, poxa, imóvel de baixa renda. Gente... Hoje, o imóvel de baixa renda tem porcelanato, tem garagem, tem bancada de granito. É isso que eu quero ver. Eu quero ver a construção civil crescer, né? E eu fico muito triste quando, às vezes, eu chego nesses... Vou falar mal aqui. Pode falar. Pode falar mal? Pode. Eu não vou dizer quem, mas são várias, tá? Quando você chega lá naquelas obras de habitacionais, né? Sistemas habitacionais, aqueles grandões, que eles vão entregar aquilo, etc. Pelo amor de Deus, não tem um piso. Colocam na área molhada o mínimo possível do mínimo. Quer dizer, o chuveiro, acho que só chega naquele um filetinho de cerâmica, né? Aquela coisa horrorosa. E eu acho que, na realidade, o financiamento é praticamente o mesmo valor de um bom imóvel. Mas né? aí ele tá ganhando lucro. Aí pensa no lucro. Mas aí que está. A gente também tem que estar lá. Sim. Porque nós, avaliadores, que fazemos a diferença de preços do bom e do ruim. Mas aí nós entramos numa briga com o construtor, com o corretor e com o correspondente bancário. Porque eles pegam o imóvel do lado e falam, fulano construiu igual a mesma metragem, por que que meu imóvel, vamos falar assim, vale 100 mil e do fulano 120 mil? Aí você vai explicar a situação. Você sai como ruim na história. Porque a metragem é a mesma, a localização é a mesma, mas não entendem que o fulano lá colocou um granito e o ciclano aqui colocou um inox, por exemplo. Eu vou dizer uma coisa pra você, eu faço uma diferença brutal. Eu também faço, mas eu meto canetão. Mas tem que ser rígido. Aí ainda chega e fala assim, nossa, é, para poder mostrar o diferencial. Poxa, eu tenho um imóvel ali que uma parede grafiato, uma cerâmica extra de 50 por 50. Vamos olhar isso daqui? Aí ele faz coleta os dados de mercado ali, não se aprofunda. Aí pega-se lá a tipologia. 3/4 sendo uma suíte, piso cerâmico, mas não tem como você entrar em loco naquele imóvel que está servindo de dados. Sim, o diferencial da vistoria em loco que você vai poder pontuar e dizer, né? Então, acho que esse critério aí tem como você, se uma instituição vem e te reclama, fala, olha, o valor não deu coerente e tudo, falando, não, o meu valor está coerente, é assim, o imóvel está bem avaliado. Até porque, para nós, né, chegarmos no valor,
nós temos as orientações normativas. Sim. Tem aí a 14.653, que versa muito bem, é muito criteriosa, né? Aí nós vamos, tem a parte da civil, que eles são particionados em vários momentos aí para fazer a área da civil, a área da agronomia, a área da engenharia mecânica, né? E as demais engenharias. Então, assim, se olharmos tudo isso, tem pessoas que não conseguem fazer essa avaliação. Por que estão aí fazendo? Se eles não têm conhecimento técnico. Então, a avaliação é para engenharia, é para quem estudou. Uhum. Não é porque eu fiz um outro curso. Não, eu conheço do mercado. Não. Tem um conselho aí que fala lá, está lá escrito na lei. Avaliação mercadológica. Nós, engenheiros, fazemos avaliação técnica. A gente não entra no mercado. Né? Porque o mercado oscila, como se diz, né? O dólar tá bom, é um preço, o dólar tá ruim, é outro. Não, a avaliação nossa não consegue então, acompanhar. Assim, a gente pega não só da localidade, mas de outras localidades e fazemos por estatística que a gente pega a metodologia correta. Diferentes. E a gente topa também, né, Daniela, vários colegas profissionais aí que tem eu falo que é uma preguiça de ler norma, né? Sim. Você pega a NBR 15575, tá, Enes, ela vai indo dentro assim. Sim. Poxa, iluminação e ventilação, a pessoa simplesmente acha uma janela voltada para ambientes de áreas prolongadas. Não, ela pega a orientação da instituição financeira, não entende o que foi passado e aplica a negativa de forma errada. Daniela, eu faço muita defesa justamente contra as instituições financeiras, mostrando para eles que eles estão errados. Sim. Que o profissional foi lá em loco, negativou aquele imóvel ali por tal questão. Peraí, mas o que ele viu? Como ele colocou isso daqui, sendo que não? Aí isso também prejudica no campo construtor, porque vai levar 1 mês, 2 meses, e o cliente, aquela renda daquele cliente já era. Exato. Né? Validar novamente aquilo dali. Não, gente. Então esse giro tem que mas ser... por conta de laudos, assim, a gente tem problemas na engenharia também. A gente vira o ponto fraco. São laudos errados, feitos de forma errada, tanto no valor quanto nas negativas, a gente tem problema. Você pega... Eu pego o laudo de colegas de trabalho que eu falo assim, cara, como que você fez isso? Me explica. Você dá até aquela respirada, tanto no valor quanto na negativa. Você fala assim, não, eu vendo casas. Vou pôr a minha experiência, eu vendo casas, não como engenheira de avaliação. Eu faço o estudo daquele imóvel que eu vou construir, já sei o valor que eu vou vender lá na frente. Não, esse é o melhor tipologia para ter o melhor lucro. Bora. O cara vai lá, avalia 30% acima do que eu avaliaria. Eu falo, gente, como? Aonde que ele chegou com esse valor? Aí vai um outro, avalia o valor real. Aí tem uns colegas que falam, não, pede revisão de valor. Não, ele avaliou certo, tá certo. O outro que avaliou errado. Mas o outro, pro construtor, fica sendo certo. O bonzinho. E o nosso, que foi o correto, tá errado. Então, assim, é complicado. A gente fica num fogo cruzado da instituição, do comprador, do correspondente, porque, sinceramente, como engenheira de avaliação, eu não aguento concluir um laudo, 5 minutos depois já chega o pedido de revisão. Nossa, É terrível aquilo. O correspondente sabe, já sabe, gente. Igual eu falo muito para construtor, cara, eu sei que o valor tá correto, eu sei que o que você tá me pedindo é para diminuir a entrada do cliente. Não vale, cara. Não vale. E aí, como que a gente leva isso? Como que a gente faz isso? Leva para a instituição financeira? Porque esse engenheiro que está fazendo isso de forma errada, ele está atrapalhando todo o sistema. Ele está atrapalhando todo o sistema. Como que eu vou brigar com o sistema que está falando que eu estou errada? Eu sou
A gente que avalia corretamente, que estuda a norma, nós somos 30%, no máximo. O restante está fazendo o que o corretor pede, o que o correspondente pede, de forma, assim, desenfreada. Laudos, assim, extremamente errados. Laudo Brasília, em torno de Brasília, a gente sabe que ali é um trem surreal. É o que eu falo, a gente tem que se laudos unir. que A gente tem que conversar, porque isso tudo é em relação ao diabo dos 20%, né? Então, a gente podia se unir, a gente trazer essa possibilidade. Porque todo mundo, eu quero que o construtor ele faça uma boa casa, ele venda. Sim. Eu quero que o corretor ganhe a parte dele. E aí, todo mundo faz bom o seu trabalho. O cara vendeu, o cara construiu. São 20 anos dentro de um imóvel. A pessoa mínimo, vendeu. Né? E a gente tem que fazer o valor do imóvel. Então, todo mundo tem que fazer a parte dele correta. Eu gostaria muito mesmo que a gente se unisse, a gente fosse à área financeira, conversar com o Banco Central, conversar com essas instituições e falar, gente, vamos fazer diferente um pouco, vamos fazer com que isso seja bom para todo mundo. Então, assim, é difícil quando a gente, como você falou, a gente vê realmente essa parte que a gente querem que a gente faça o nosso errado, né? Os outros estão certos, a gente faz o nosso errado, né? A gente tem uma visão de que o negócio precisa acontecer. Aí você vê essa resolução Bacen, voltando nela, é exatamente para que só a parte de negociação vai existir. Então, você imagina, os valores que vão sair via Google, o valor que quiser, quem vai dar o valor? Não tem. O seguro paga tudo? O seguro vai ser muito mais caro porque não tem uma avaliação. E o seguro paga alguma coisa? Se você perceber a corrente desse processo, acabou tudo. Para mim, e outra, a área construtiva vai a zero. Não vai ter mais. Porque não tem como você avaliar a qualidade construtiva. Não tem mais. Você acabou com todo o processo imobiliário. Para mim, todo mundo perde. Perde a sociedade, perde o mutuário, perde o engenheiro, perde o banco, perde o dinheiro e seguro. Acho que no final ele também vai perder. Sim. E quando você fala de união, a gente pensa na ABAP, que seria a nossa representação, né? Se eu não tiver Não, a gente pode ter a ABAP, pode ter o IBAP, a gente pode ter o conselho, a gente pode ter os correspondentes. Como um todo, essa união, hoje na ABAP, IBAP, CREA, quantidade de filiados é suficiente para enfrentar essa briga? O que a gente pode fazer para ter essa união, para a gente ter essa ajuda por detrás, vamos dizer? A gente tem essa os correspondentes força bancários, pelo jeito a gente vai conversar. O correspondente é uma força maior nisso, que é o interesse dele. Mas o correspondente bancário, alguns têm correspondentes bancários muito bons. Mas alguns ainda precisam entender o trabalho do engenharia. Uma laranja com um gomo estragado ali. Mas se a gente colocar essa situação... Porque o desespero é esse. O desespero é vender. Né? E para você vender para baixa renda... Porque toda essa problemática é mais para baixa renda, certo? Então, quando a gente tem vender... Fala Nosso assim, déficit habitacional ainda vamos trabalhar junto para que você venda melhor, que a gente faça o nosso trabalho. Então, eu acho que é uma linguagem diferente, de vez de falar assim, não, olha, eu vou te dar os 70%, 80%, não quero saber de você. Não, eu quero saber de você. Eu preciso, meu trabalho também depende do seu. Entendeu? Então, assim, vamos juntar força. O construtor é muito forte também nesse processo. E o construtor, o maior cliente hoje das financeiras é o construtor pequeno. Não é os grandes construtores. E a gente já escutou de instituições financeiras aí dizendo que aquele assunto, né? Eu não dependo de você, eu não pedi para você construir para mim, né? Né? E aí, ou seja, só que essa minoria, como ainda é chamada aí, ele cobre esse déficit habitacional. Sim, essa ele minoria, ele tá indo em locais que o grande construtor não consegue ir, porque o grande construtor, eles vão em regiões praticamente desabitadas. Eu não sei se é a grande minoria, mas não. Não, hoje a maioria, eles vão, por exemplo, aquele lote que tá perdido ali, vamos dizer, no setor bom. Ele vai lá e traz a população para aquele... Então, um pequeno construtor, ele consegue aglomerar pessoas em pontos chaves. Já o grande construtor, não. Ele vai para uma região
aonde, vamos pensar no Minha Casa Minha Vida, verde e amarela, Não. ele vai para uma região onde ele vai fechar e vai construir os predinhos, ou as casinhas, os conjuntos habitacionais. Então, ele precisa de uma região com menor densidade populacional para ele conseguir fazer isso. Já o pequeno construtor, não. Ele vai comprar um lote aqui, um lote acolá, então ele começa a preencher esses vazios que tem no espaço. Então, ele consegue fazer a roda girar. Então, eu acredito que hoje, no entanto que o podcast foi criado com a Audicred e a Castro Lima, pensando nesse pequeno construtor, nesse cara que sofre, como a gente também, porque muitas vezes são visados os grandes construtores, né? Que trabalham com apoio à produção, as avaliações por... Como que é? Eu não faço essa alocação de recursos. Então, já sai todo parametrizado. Já o pequeno construtor, não. O pequeno construtor é tudo como unidade individual. Então, ele sofre também como a gente, porque ele não tem... Como ele constrói a fração dele é mais cara do que aquele que está construindo 300 unidades. Não, e detalhe. Daniela, então, ele sofre. Se te aparecesse hoje para Castro Lima uma concorrência em que você iria sanar parte de um déficit habitacional de um interior, né? Construções de casa, sistema de casa, sistema convencional mesmo. Qual a sua parceria junto com o CREA? O que o CREA poderia te ajudar? O CREA, em tudo aí. O CREA começaria pela fiscalização no entorno, me auxiliaria em tudo, normas, tudo. Você acha que o CREA não poderia juntar junto o Castro Lima, a prefeitura, e o CREA dar seus pontos de uma melhoria melhor ainda naquela construção? Sim. Pode, não pode? Pode. Acho que a gente tem que pensar em engenharia de antigamente. Engenheiro, ele desenvolvia, era elétrico, né? Hidráulico, Era estrutura, 3 fazia de tudo ali. Hoje Ele fazia um coeficiente de cagaço que o pilar saía uma pata imensa, nossa, né? fala não. Mas eram ótimos engenheiros, sim. Sim. Ainda tem. Exato. Agora gente você tem ainda. especialista por área, né? Hoje você vai fazer um projeto hidráulico, você procura fulano, um projeto estrutural, você procura ciclano. Os programas hoje estão ajudando, programas de TI ali. Mas eu vejo, estou saindo um pouco aqui, mas eu vejo essa mobilização, Lamartine, que o CREA tem que estar mais ativo junto às prefeituras e apresentar algo, ou até mesmo os construtores, uma modernidade, algo que, assim, olha, se envolva, tem esse projeto aqui. Marcelo, para você ter noção, hoje nós temos aí um termo de cooperação com mais de 64 prefeituras aqui no nosso estado. O que esse termo de cooperação leva? Eu não quero uma premiação de uma modernidade, a Daniela chegar com a Castro Lima e dizer assim, olha, minha casa tem isso e isso. Não. Eu queria apresentar e falar assim, poxa, sua casa tem acessibilidade, sua casa é funcional, a premiação você estará concorrendo aqui, né? Acho que resgatar isso. Para você ver, então, nós temos lá dentro do CREA 12 projetos para pessoal de baixa renda, onde o CREA fornece o projeto hidrossanitário, o elétrico, o estrutural e o arquitetônico, mais a planilha de todo o quantitativo para você executar aquela casa. Entendeu? Então isso aí já sai com anotação de responsabilidade técnica e tudo. Isso um construtor, uma pessoa de baixa renda, um gestor público, ele tem acesso, ele pode ir ao CREA? O gestor público, sim. Tá. Porque o que acontece? Qual que é a contrapartida? Que a prefeitura mantenha um profissional dele ou contratado por ele, pela prefeitura, para acompanhar as obras. Entendeu? Então, assim, e o Elo, avançando mais na sua pergunta, o CREA, como tem essas parcerias e tem um trâmite muito bom, um trânsito, melhor dizendo, muito bom entre a classe política, né? Melhor dizendo, nós podemos fazer o Elo entre a Castro Lima e uma determinada prefeitura, para que a prefeitura, vislumbrando essa parte de atender ao requisito do governo do estado, ao governo federal, que quer investir nas casas de
baixo padrão poder aquisitivo, popular, melhor dizendo, né? Então, o CREA pode ser esse intermediário de abrir as portas. Nós somos uma autarquia federal que a gente somos travados nós preservamos aí a sociedade e com foco na fiscalização. Mas nada impede que a gente seja esse elo de ligação. Apresenta a Dainara, né? A Castro Lima, para ter uma conversa com o prefeito, com o presidente da Câmara de Vereadores. Eu vejo um reforço sobre avaliações e perícia para que, poxa, terminou ali, tem um responsável técnico daquela obra, tudo, vai participar de um certame, uma X empresas de avaliações e perícia, para ver se aquele imóvel cumpriu os quesitos ali, né? Aquele cronograma do que foi. Mas você não, então vejo que tem um campo para que não está sendo negocial, ainda. Né? Um questionamento meu, assim, do início, assim, da época, quando eu entrei na avaliação. Quando você pensa em avaliação, por exemplo, a gente avalia o imóvel novo, sem pensar no imóvel usado. Nesse caso, a avaliação em perícia entraria no final da entrega daquele conjunto que foi feito lá naquela cidade. Muitos problemas construtivos, eles vão aparecer daqui 2, 3, 4 anos. Por que a avaliação, aquele imóvel também que está sendo construído, por que a avaliação não inicia lá no início, em 3 fases? Teria como isso acontecer? Você conseguiu entender? A fundação, junto com... Por exemplo, eu construo para vender, eu já sei que eu vou vender um imóvel novo. Programa Minha Casa Minha Vida. Então, eu já aciono o banco que eu vou fazer isso. Teriam empresas próprias para isso que acompanhariam em 3 momentos aquela construção. O que a gente entendeu? Tem porque o povo não faz impermeabilização, gente. Mas aí não põe verga, não põe contra Então, mas aí que tá o negócio. Você tem que colocar a responsabilidade no engenheiro, no profissional que tá lá dentro. Porque senão nós vamos engessar, nós vamos burocratizar. A responsabilidade do profissional. Por isso que, sim, que é importante salientar que... se a casa não for bem feita, não tiver algum problema, alguma manifestação patológica, que ela seja acionada, né? Tanto pelos órgãos, hoje a Caixa abre como no CREA, né? Porque o engenheiro tem que ser o responsável por isso que nós somos desvalorizados. Porque muita gente acha que nós estamos lá para vender aquele papelzinho, igual eu comentei agora há pouco. Você entendeu? A nossa responsabilidade é muito maior. Se começar a cobrar a qualidade, que o profissional esteja na obra, porque se ele estiver na obra, ele vai olhar. Ó, só para complementar, também vou dar uma espetada aqui no Martini, que é o seguinte, quando a gente tem a avaliação do imóvel novo, a gente tem toda a documentação, vem a RT de execução e projetos, né? Isso é obrigatório. A gente dá uma olhada ali, até as datas, se confere de acordo certinho. Então, a gente já tem esse processo, né? Então, realmente, acho que seria para não engessar. Eu concordo, a gente tem aquele olhar que a gente, né, que é já de uma verificação ali. Logo, hoje a gente bate o olho e já sabe a distância, né? A gente já pega não ali, passa. já muita coisa. Tipo isso, o cara lá. Aí você fala assim, amigo, podia melhorar um pouquinho, né? Dá uma canetada. Enfim. Então, mas a gente também tem aquela... A gente quase não faz aqui acompanhamento de obra. Brasília e Goiás quase não faz. Mas São Paulo, acho agora que está começando. Minas, tal, tem aquele que a pessoa tem um terreno e ela faz a construção, que ela tem esses acompanhamentos. Inclusive, é uma das lutas também da ABAP, porque a gente tinha esse acompanhamento de obra mensalmente e ela passou para 3 marcos, que seria a análise, 30% e 85%. Então, isso também é uma das lutas que hoje a gente está travando junto com a financeira. Para voltar. Né? Para que volte os marcos. E o que pior ainda, né? A pessoa que está fazendo os marcos de
70%, de 80%, de 50%. A gente não sabe nem se é engenheiro. Os bancos estão liberando, inclusive, é uma peça técnica, liberando por gerentes que não são técnicos, tá? Então, eles estão fazendo canetão, liberando e dando dinheiro para aquela pessoa para finalizar a obra. E várias vezes, quando chega o marco de 85%, que é o engenheiro que está ali, não atingiu, já levou o dinheiro e só sabe Deus quando que vai voltar esse dinheiro, regularizar, aí já vai a sociedade, o consumidor, todo mundo pro buraco. Então, também é uma área que eu acho que a área financeira tem que ter a atuação lá do sistema Confea-CREA para ver quem é que está assinando essas peças técnicas, liberando dinheiro, se realmente é um engenheiro que está fazendo isso, que a gente sabe que não é, né? Então, é uma parte muito importante e que agora a gente está aí, a gente vai ter os frutos desse processo que já está praticamente quase 2 anos, ou 1 ano e pouco. A gente está lutando para que isso... E eu vou até o final. Eu acho que esse ano, se Deus quiser, a gente pelo menos consegue mais 2 marcos nesse processo. Né? A gente vem lutando contra isso. E mais, a ART, ela tem 2 finalidades. Né? Porque é muito fácil eu falar assim, não, eu fiz, dou uma nota fiscal, certo? Está ali comprovando que eu fiz a obra, que houve um engenheiro, uma empresa de engenharia ali. A ART, ela foi muito colocada para 2 processos. Agora vem o espeto. Você fiscalizar, a parte de fiscalização, tá, do serviço, e a parte de benefício para nós profissionais, que eu acho que a gente não tem. Né? O benefício seria a mútua, né, que é a nossa caixa de assistência, certo? Então, esse dinheiro, ele é um repasse, é um dinheiro nosso, entregue para a mútua, certo? Onde a gente teria que ter um dinheiro subsidiado para um plano de saúde, para uma previdência, para alguma coisa nesse sentido. E nós, engenheiros, eu não recebo nada. Muito pelo contrário. O dinheiro que eu vou lá pedir emprestado, é mais baixo, mas me cobram juros e correção monetária. O plano de saúde oferecido pelo sistema mútua é um plano de mercado. Então, eu acho, sim, que o engenheiro ele tem que estar ali também querendo que essa RT, o dinheiro colocado ali para RT, a parte de fiscalização ela tem que ser feita para preservar nossos trabalhos, a manutenção do nosso serviço e a parte de benefício também. Você acha que o CREA tem que aproximar mais dos engenheiros, então? Vamos... Bom, eu acho que esse valor que a gente paga da RT, ela tem 2 importâncias. O bem-estar do engenheiro e o bem-estar da obra. Você acha que o CREA tem como hoje atrair mais esse engenheiro? Porque a gente está com muita gente novata aqui, assim, precisa conhecer mais a engenharia. Engenharia é bonita. Precisa conhecer mais o sistema. Porque que acontece? Como o pessoal não conhece, falam mal, porque estão acostumados desde dos primórdios que o CREA é cartorário e arrecadador. É possível hoje o CREA abrir o auditório e falar assim, hoje ou então vamos trazer cursos, né? Trazer mais coisas. Nós estamos aí, hoje nós temos 2 trabalhos fenomenais. Né? Tem o CREA Jovem, que está com a gestora Ana Renata, que ele cuida dos dos estudantes enquanto docentes. Isso é muito importante, mostrando para eles o que é realmente o sistema, o que eles podem ajudar o sistema e o sistema pode os ajudar. Anuidade e tais taxas eu vou ter, em qualquer lugar eu vou ter. Exatamente. Mas para eu poder discutir sobre o valor disso daí, eu quero então algo em troca, não é isso? Exatamente. Eu quero ver a Karine ministrando uma palestra junto com a Lamartine em um sistema. Eu quero ver a Cássio Lima falando assim sobre construções. Ele tem alguma... Então, nós temos agora, viu, Marcelo, que aprovamos agora na plenária, se não for memória, há 2, 3 meses atrás, e está rodando belíssimamente, que é o Jovem Engenheiro. É um projeto que abarca os profissionais com até 5 anos de formado, mostrando para eles o que é o mercado de trabalho, onde que eles podem ir. Atuando, né? Não quero ver engenheiro sendo vendedor. Estamos aí trabalhando no nosso portal. Vai ser tem um portal de benefício e o portal de ajuda para o profissional. Então, realmente, são coisas que o CREA, na minha gestão, nós estamos olhando realmente para o profissional. Para o profissional que está chegando agora, porque o mais velho ele já está estabilizado na sua grande maioria. Nós temos que cuidar dos profissionais que estão indo para o mercado de trabalho.
né? Uhum. Dando condições deles Eles não se terem medo, aprimorarem Lamartine. Temos tecnicamente. engenheiros aí trabalhando de Uber, eles precisam Marcelo. ter um campo. Então, aí nós estamos tirando esse pessoal, estamos aí aprovando aí dentro do CREA também uma ação participativa que vai ser relativa aos cursos, mas aí a gente marca um outro horário para falar especificamente disso. Agora chegamos no nosso horário. Queria agradecer a presença do Marcelo, da Karine, do Lamartine. Fala o sobrenome de cada um. Mas é todo mundo Moreira, gente. Põe Moreira no final que dá certo. Todo mundo Moreira, só eu que não, eu sou Oliveira. Posso fazer uma propaganda antes? Pode. Eu queria agradecer muito a você. Como eu já falei, colocar essa possibilidade de a gente estar conversando com os outros setores. Eu sou presidente da ABAP, Associação Brasileira de Avaliação e Perícia. Precisamos de associados. Sim. A ABAP precisa que você esteja lá conosco, porque quando eu falo em nome dos avaliadores, eu digo o CPF, o número do CPF de cada um. Então, para cada dia a gente cada vez mais forte, a gente precisa ter um quantitativo muito União interessante. faz a força. A união faz a força. Hoje somos em torno de 40 mil avaliadores, né, entre engenheiros e arquitetos. E a gente precisa de vocês, a gente lutar contra tudo isso que a gente falou. Ou então, a gente vai ter que aceitar a securitização do nosso setor, a gente vai ter que aceitar com que outros venham e queiram o nosso setor. Isso. Então, a gente juntos, nós vamos fazer a força, tá bom? Então, obrigada. Obrigada, gente. Sigam nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok, Spotify e em breve Twitter. Isso aí. Obrigada. Agradeço pelo... Agradeço, um abraço a todos aí. Valioso. E contem conosco, viu, Dainara? Obrigada. Pro que der e vier. Obrigada.